Fala aí, meu povo! Vou falar para vocês da semifinal da Copa do Brasil, uma ótima vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro no Mineirão. O Corinthians pegou o Cruzeiro, acho que surpreendeu, não só pelo resultado, eu imaginava que o Cruzeiro fosse favorito para esse jogo, para o confronto vejo igualado, já falo mais sobre isso, mas surpreendeu na postura, até na escalação, uma boa leitura que fez o Dorival Júnior, para ter meio-campistas que saíssem da pressão do Cruzeiro e que fossem capazes também de pressionar e de combater melhor o Cruzeiro do que fez o Corinthians há algumas semanas, quando foi vencido com muita facilidade, um 3-0, dos melhores jogos do Cruzeiro nesse ano e sob o comando do Leonardo Jardim. Entrada do Bidon como 10 e de jogadores como o Carrilho de um lado, como o Martínez do outro, e o Maicon faziam com que o Corinthians tivesse bom poderio físico no meio-campo para competir contra o Cruzeiro, correr para frente e para trás se fosse necessário, com o Memphis mudando de posição bastante na frente e o Yuri Alberto pronto para sempre que o Corinthians tivesse espaço para atacar ele correr contra os zagueiros do Cruzeiro e pressionar muito os zagueiros do Cruzeiro, fez com que Fabrício, Bruno e Vidalba dessem muito chutão, porque estavam sempre pressionados, especialmente pelo Yuri Alberto, mas especialmente o início do jogo do Corinthians é muito forte. O Corinthians finaliza 8 vezes no jogo. O gol do Memphis é a 5ª finalização. Depois do gol do Memphis, aos 22 do primeiro tempo, tem 3 chutes a mais do Corinthians no jogo, durante toda a partida. Tem aquele do Vitinho no finalzinho que passa cruzado, tem um do Bidon bloqueado aos 30 do segundo tempo e tem um do Yuri Alberto no início da segunda etapa. Antes disso, o gol do Memphis aos 22, o Corinthians chega a passar meia hora sem finalizar. Acontece que o Cruzeiro também, até o gol do Corinthians, quase não tinha finalizado. Tinha uma do Caio Jorge bloqueada aos 10, aquela do Matheus Pereira, né? Cara a cara, que vai bem o goleiro do Corinthians, o Hugo, aos 11. E depois uma do Christian também, sem perigo, aos 16. Tinham 3 finalizações do Cruzeiro contra 5 do Corinthians, na hora que o Memphis faz o gol. E já tinha o Cássio salvado bola difícil, o Corinthians estava rondando com muito perigo o gol do Cruzeiro. Uma postura muito agressiva, corajosa e de muita personalidade do Corinthians, que vai jogar contra um dos grandes times do Brasil esse ano, numa semifinal jogando fora de casa e não fica defendendo para especular, que sai para ser protagonista. Acho que essa postura surpreendeu o Cruzeiro do Leonardo Jardim, que imagino eu esperava outra coisa do jogo, esperava ter que achar espaço, uma defesa muito fechada, que foi o que aconteceu depois, e aí acho que o Corinthians também se fechou com muita qualidade. Impediu que tivesse espaço para jogar Matheus Pereira e Caio Jorge. Matheus nunca conseguiu jogar na faixa central, teve que ir para um lado para o outro para tentar buscar jogo. O Caio Jorge também dentro da grande área estava sempre para ser bloqueado, tenta finalizar só 3 vezes no jogo o Caio Jorge, 2 delas bloqueado pela marcação do Corinthians, porque não conseguia ter espaço o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que precisa de espaço. Até acho que as mexidas que o Leonardo Jardim vai fazendo, de colocar Arroio e Sinisterra junto, por exemplo, e depois Sinisterra e Gabigol, é para deixar o time mais ofensivo, menos trabalhador, como é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro dos Wandersons e dos Christians, por assim dizer, do ano. É um time que trabalha muito para manter posse de bola, para achar espaço na defesa do adversário, mas sobretudo jogadores trabalhadores, para que Matheus e Caio Jorge possam brilhar. E o Corinthians acho que conseguiu bloquear muito bem tanto os trabalhadores como os jogadores com mais capacidade de 1 contra 1, mais capacidade de desequilíbrio do time do Cruzeiro. Foi uma postura muito boa do Corinthians. Primeiro, agressiva e depois solidária, competitiva, de se fechar e de estar sempre pronto também para morder e não deixar o Cruzeiro simplesmente mandando bola para a área e deixar o Corinthians numa posição difícil dentro da sua área. Acho também que a área foi bem protegida pelos zagueiros do Corinthians. O André Ramalho, sobretudo, para mim, fez um muito bom jogo, protegendo muito bem a área. O Gustavo Henrique, com aquele tamanhozão dele, a mesma coisa. Sobre o que ainda pode acontecer nessa Copa do Brasil, eu acho que o Corinthians tem algum favoritismo, porque venceu a primeira e porque joga em casa. Então, assim, primeiro porque joga com 2 resultados, né? Vencer por qualquer resultado ou empate. E depois porque vai jogar em casa, onde é ainda mais forte do que fora. Imagino que se o Corinthians sai com o empate do Mineirão competindo bem, porque também tem empates e empates, se sai do Mineirão competindo bem, acho que já viria para São Paulo com uma grande perspectiva do que poderia acontecer. Saindo com a vitória e tendo anulado o Cruzeiro como fez, acho que sai grandão o Corinthians. Sai realmente pensando que pode fazer de novo. A sensação que dava é que se tivesse muito mais jogo, que nada ia mudar, o panorama ia continuar igual. O Cruzeiro batia numa porta absolutamente fechada e não conseguia entrar. E o Corinthians, até em contra-ataque, como a gente viu com o Vitinho, poderia levar mais perigo para fazer o segundo gol. Ou seja, se esse jogo continuar, e eu não acho que esse jogo vai continuar, porque a postura do Corinthians tende a ser diferente em São Paulo, o Corinthians tem boa chance de se classificar. Para mim, o confronto começa com um claro favoritismo do Cruzeiro, assim como hoje tem Fluminense e Vasco, com um claro favoritismo do Fluminense, pelo que os times fizeram durante todo o ano.
E agora isso muda, né? Agora a gente tem pelo menos um 60-40 para o Corinthians, um 65-35 talvez, um pouco exagerado, mas um 60-40 para o Corinthians a gente certamente tem para esse jogo da volta, porque é um time forte em casa, que se mostrou em competições de mata-mata esse ano, por exemplo, eliminando 2 vezes, passando 2 vezes pelo Palmeiras, e que conseguiu pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que normalmente faz um plano A e o plano B é fazer o plano A melhor ainda, e o Corinthians conseguiu pegar o Cruzeiro. Então, para o jogo de volta, se o Cruzeiro não fizer nada diferente, a chance do Corinthians conseguir de novo anular o Cruzeiro, ela existe e ela é muito boa. Então, acredito que o Corinthians seja favorito para o jogo da volta, não muito favorito, porque a gente viu em regularidade essa temporada, como o Corinthians teve dificuldade de ser regular, né? Termina o Campeonato Brasileiro só na 13ª colocação e o Cruzeiro é o terceiro, então eu não sei se o Corinthians consegue repetir isso no próximo jogo, mas caso repita, tem boas chances de chegar à final da Copa do Brasil. O gol da vitória foi do Memphis, que é um jogador muito decisivo essa temporada, 11 gols e 10 jogos em 48 jogos, com 11 gols e 10 assistências, perdão, em 48 jogos com o Corinthians na temporada. São números bons, mas são números ok. Para o que vale o Memphis, eu acho que os números não são tão bons assim. O Memphis é muito bom jogador, mas eu acho que poderia oferecer mais do que 11 gols em 10 jogos para o maior salário do futebol brasileiro, 21 participações em gols. Não me parece tanto. E ainda tem aqui 7 dessas participações, 7 dessas 21 participações em gols são no Campeonato Paulista, que é um torneio que, por mais que seja o melhor estadual do país, não é uma primeira divisão, não é uma Copa Nacional, um torneio internacional, mas faz o gol decisivo que pode ajudar a colocar o Corinthians na final da Copa do Brasil. Jogador que chega para isso, né? Para os grandes jogos, para os grandes momentos, para os jogos em que as coisas estão equilibradas, que a diferença técnica pode fazer diferença. E o Memphis ajudou a fazer diferença nessa muito boa vitória do Corinthians, que traz para São Paulo a possibilidade de jogar pelo empate e o favoritismo, porque taticamente, tecnicamente e mentalmente pegou o Cruzeiro. Realmente o Cruzeiro não conseguiu jogar e o Corinthians sim conseguiu fazer o que queria no jogo do Mineirão. É isso, meu povo. De Cruzeiro 0, Corinthians 1, primeira semifinal da Copa do Brasil.